Papo Entre Irmãos de hoje é um tema relevante e atual, a ansiedade. Não vos preocupeis com o pão de cada dia. Deus satisfará o nosso amanhã. Então, esse tema vem acompanhado de um versículo que o Onir vai ler agora para a gente. Me lembrou aqui Filipenses 4:6, né? Por nada estejais ansiosos, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus com oração, súplicas e ação de graças. E a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É fácil isso, Onir? Não é fácil. É fácil ler, é fácil falar sobre esse assunto, é muito fácil. Agora, quando a coisa aperta do nosso lado, aí a gente fica ansioso, a gente fica preocupado, principalmente quando você foca no problema. É o assunto mais fácil de ensinar, né? De viver, ensinar eu acho que é o muito mais difícil. difícil, com certeza. Eu tive a oportunidade, né, de ver, presenciar um fato muito chato dentro da família, né, e vi como o comportamento da gente muda quando vem uma tribulação de verdade, uma tribulação na saúde, uma tribulação que nos desestrutura. De fato, confiar, entregar e dormir em paz, sabendo que o Senhor está cuidando do amanhã, na prática, quando você está passando pela moenda, pela tribulação, é muito difícil. É muito difícil. E eu vejo cada vez mais como prática, né, como experiência pessoal, que quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu tenho condições de não ficar ansioso. Né? Não é fácil, não. Eu enfrento meus problemas, como todos nós os temos, né, na família, preocupação com os filhos, preocupação com o neto, com a saúde, com o trabalho. A gente tem inúmeros motivos para ficar preocupado. Então, esse assunto de não estar ansioso, porque também tem uma diferença muito grande entre preocupação e ansiedade, né? Eu acho que a preocupação, até um determinado ponto, ela é saudável, legítima. Senão você vai viver... Né? Senão você vai viver de uma forma... mágico de Bob. Exatamente, de uma forma... irresponsável, né? Eu acho que a preocupação tem o seu lugar. Já a ansiedade, agora, a ansiedade destrói a sua alegria, saúde. destrói a sua saúde, tira a sua paz, né? Então a gente tem que olhar para os problemas preocupados, mas crendo que o Senhor que dirige a história está ali disposto a nos ajudar a resolver aquilo, né, Marcelo? E sempre resolve, né? A gente eu estou com 50 anos de idade. Quantos problemas eu já passei até aqui? Quantos problemas foram resolvidos? Todos. Dentro do que você está falando, lembro de uma frase que diz o seguinte, que só existem 2 tipos de problema. Guarda isso você aí. Olha só que coisa interessante. Você sabia que só existe 2 tipos de problema? Existe o problema número 1, são os que têm solução. Então, você não precisa se preocupar com eles, porque tem solução. E o problema tipo 2 é o que não tem solução. Você também não tem que se preocupar, porque não tem solução. Não tem jeito. É claro que isso é uma brincadeira, né? Mas a verdade é que a gente se preocupa com os problemas que têm solução e a gente se preocupa com o problema que não tem solução. Eu vi um filme que fala de uma música australiana, Filtro Solar, né? E essa música diz o seguinte, resumindo... 90% dos problemas que nos preocupam jamais acontecerão. Quer dizer, os problemas que passam sobre a nossa cabeça preocupada não se realizarão. E os problemas reais serão aqueles que vão nos pegar de surpresa. É verdade. Né? Eu, pessoalmente, assim, eu tenho um defeito, vamos dizer assim, emocional muito grande. Eu tenho uma tremenda facilidade de pensar e de me preocupar com aquilo que não vai acontecer. Eu tenho procurado treinar a minha emoção no sentido de não criar fantasmas. Quando eu penso numa determinada situação, numa preocupação do trabalho, da família, seja lá o que for, né, eu preciso... Porque às vezes a gente sofre por antecipação e a coisa não acontece, você sofreu à toa, não é verdade? Então vamos deixar para, se tiver que sofrer,
sofrer por uma causa real e não por uma causa imaginária, né? E o sofrimento, ele se desencadeia na saúde, não, Eli? Não, sem dúvida. Por exemplo, a ansiedade é um negócio que acaba com o teu sono. As piores noites da minha vida, as noites mais mal dormidas, são as noites que eu fiquei mais ansioso por um motivo qualquer, né? Não, sem dúvida, influi na saúde como um todo. Inclusive, o câncer, dizem que um dos grandes motivos, uma das grandes causas do aumento de câncer exponencial no mundo moderno a gente já sabe, alimento industrializado, meio ambiente, essa coisa toda, mas os males emocionais que afetam o homem moderno. Então, queridos, não andar ansioso é uma receita extraordinária para viver bem. Né, e a gente exercita isso com a devocional, né? É isso aí. A gente está sempre falando a mesma aquilo coisa, que nos né? traz esperança. É incrível. Né? Se você estiver em comunhão com Deus, isso vai aliviar. Agora, Oni, o que você acha que nós devemos trazer, né, para o nosso vizinho, para as pessoas que cruzam o nosso caminho, no momento que a gente nota, porque a gente nota, né, que tem pessoas que cruzam o nosso caminho e que estão pedindo socorro. E muitas das vezes, eu, por exemplo, eu tento ignorar esse socorro porque eu estou sem tempo, não estou com paciência, não queria entrar nessa seara, conversar sobre esses assuntos. Você acha que isso vale a pena a gente parar um pouquinho, ouvir um pouquinho, perguntar como é que você está? Você falou uma coisa que é bastante interessante. Às vezes, uma situação que se apresenta na sua vida como essa, eu creio assim, jamais duas vidas se tocam por acaso. Né? Já que a gente é cristão e crê que Deus dirige a nossa vida, pessoas que cruzam a nossa vida, às vezes é um funcionário, às vezes é um parente, às vezes é um vizinho, como você colocou, Deus tem um propósito em tudo. Então, às vezes, o que a pessoa está precisando é de alguém que as ouça. Ninguém quer ouvir ninguém hoje em dia. É verdade, ninguém só quer falar. Então, se você, numa determinada situação, perceber isso e falar, poxa, tudo bem com você e tal, estou aqui, se você quiser compartilhar alguma coisa, conta comigo, estamos juntos aí, enfim. Aí a abordagem ela vai depender muito do momento e da pessoa. Mas eu acho que, talvez, hoje, a grande questão é ouvir. Ouvir. E aí é claro que na medida em que você ouve, você vai formar opinião e vai poder dar uma palavra para essa pessoa. E enquanto você está ouvindo, você está orando. Ótima Essa é a grande estratégia. Senhor, me dá sabedoria. Você está ouvindo a pessoa, mas ao mesmo tempo fala você por intermédio da minha boca, porque esse problema para ela é real. Exatamente. Eu não posso minimizar, eu não posso relativizar, mesmo que o problema aquele problema você possa tirar de letra, né? Para aquela pessoa está sendo um problema real. O maior problema dela, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente praticar essa sensibilidade espiritual. Isso, sensibilidade espiritual. Você colocou muito bem. Né? É isso aí. É isso. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez por mais esse bate-papo entre irmãos.